E já estamos ao vivo. Que maravilha. Vou só ajustar aqui. Volumezinho. Maravilha. Iniciamos um vídeo ao vivo. Boa noite a vocês que estão chegando. Só me digam se o áudio está bom. Já vai ajudar pra caramba. Boa noite, vocês que estão aí entrando aqui. Ver se o áudio está bom. Quem está chegando estão me ouvindo. A gente daqui a pouco vai conversar com nosso convidado. Maravilha, o Marco colocou. Tem a galera entrando, o Eric Portela. Olha, Maíra Dias Gomes, May Valentine. Boa noite, Eric. Só esperando o nosso convidado da nossa conversa de terça entrar. Lembrando a vocês que na próxima já tem o calendário das próximas, né? Só tô esperando o nosso convidado chegar. Deixa eu só mandar até uma mensagem para ele aqui. Espera aí. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Quero saber. Vou lembrar vocês o seguinte, hoje saiu o nosso Mesa Quadrada sobre o Backlash. Eu junto com JVS Passos, Ítalo Santana e uma das novas caras de WrestleManiacos, Guilherme da Silva, a gente conversou sobre os resultados do Backlash. E a gente vai já na próxima semana fazer um apanhado, né? Um apanhado, na verdade não, é um episódio de dois como é que se diz? De duas partes sobre a luta livre nacional. Irã Santiago. Um abraço, Irã. Pessoal do Portal da Luta Livre, por sinal, tem feito conexão PLL muito legal. Vão lá, assistam no YouTube deles. Tem César Bononi, o próprio Zumbi participa. Espera aí. Deixa eu só... Espera aí. Pera aí. Caraca, que... amanhã tem bandido, verdade. Amanhã tem um bandido da Ring of Honor, se não me engano, é do Concerro. Vai estar lá amanhã conversando 8 da noite, se não me engano. Confiram lá. Deixa eu só ver aqui. Tô só esperando. Agora o nosso convidado entrou. Aí eu vou chamar aqui, ó. E aí acontece a mágica da internet. Essa é a mágica da internet que... Pronto, essa é a mágica da internet. Exatamente. Como é que faz, como é que não faz. Agora a gente ajeita. Cara, quanto tempo, né, Marcelo? Tudo certinho? Quanto tempo, meu irmão? Tudo certo, vivendo essa pandemia aí, mas tentando sobreviver aos poucos, mas tudo certo por aí. Tudo certo também. Sobrevivendo, vivão e vivendo, já diria Mano Brown, né? É A isso. gente já tá... Aqui, ó, o pessoal falou dos meus cinturões, mas o Marcelo também tem os dele ali Tem os atrás, ó. meus aqui, ó.
Ali é o quê? O ICW e o WWE, Não, né? Atitude Era e WWE. Ah, tá. Mesmo com óculos ainda tô cego. Aqui os meus são NXT, o ICW, né, já da Uhum. WWE, World Tag Team Championship e European Championship. O World Tag Team É. Championship, que era muito mais bonito do que o atual, vamos ser sinceros, os atuais, né? Pois é, esse aqui de todos, eu gosto mais do Tag Team Championship, esse aqui. Eu acho esse muito bonito. E esse foi o primeiro que eu tive. Eu só não tenho mais porque a plata me falta. Né? É o mais difícil. Para completar a coleção é complicado. Eu queria muito o Intercontinental branco, mas é muita grana. É muito dólar, é muita taxa de entrega para deixar com o Trump, né? Não tem como. Não tá tendo como. Bem, gente, vamos lá. Eu tô aqui conversando, vocês já viram com o Marcelo Ferrantini. Marcelo Ferrantini é jornalista, comentarista, narrador. Vai narrar agora lá com o pessoal da Garan OPS, né? Ops, que vai ser a Sim, parte de CSGO. Ah, produziu WWE, NFL, TNA, mais coisa aí, games, EA e-league, Games. esporte interativo foi uma caminhada. Foi uma caminhada. Quantos Foi uma anos lá, caminhada. cara? Foram quase 5 anos lá. Foram quase 5 anos. Eu fui contratado para ser produtor e coordenador da WWE, das Uhum, transmissões, quando a gente tinha o Prota apresentando, o Luizinho. Na época a uhum, gente apresentava o Raw e o Main Event, às uhum, segundas e quartas, depois tiveram umas mudanças de horário e tudo mais. E me tornei comentarista pela NFL, né? Na uhum, NFL, muito tempo depois. Muito uhum, tempo, assim, em questão de clube você vive lá dentro, né? Eu passei. Eu como estagiário já participava de transmissões e tudo mais. E uhum. aí fui desenvolvendo lá dentro. Abração pro David que tá aí assistindo. David Tavares, grande amigo, tá por aí assistindo. Vai que vai lindo. Cara, as pessoas, elas não têm consciência, elas acham que é assim, né? Muita gente vem e pergunta assim: "Ah, mas pra você pegar, por exemplo, a WWE, que foi o caso como você foi contratado, Uhum. é só uma TV chegar lá e falar assim: "Eu quero, toma uma maleta de dinheiro, me dá umas fitas aí e bota no ar". O buraco é muito mais embaixo. Muito, muito, porque primeiro assim, hoje você tem, a gente já tem aqui no Brasil muito costume de programação de TV, de se Uhum, esperar, 8 horas começa a novela, 9 o jornal, depois a outra novela e tudo mais, a gente tem esse costume. E uhum, quando você começa a pensar que o Raw é um programa de 3 horas para você encaixar nobre no Brasil é muito complicado. Muita gente aqui no Brasil reclama hoje ainda de que a gente tem, por exemplo, agora sendo transmitido no SBT, um programa encurtado do Raw e tudo mais. Hoje em uhum, dia é muito complicado você achar um time slot de 3 horas para você encaixar um programa de wrestling, né? É um programa que ainda para muita gente no Brasil é experimental. Vini uhum, Pugliese, um beijo, saudades, Vini. uhum, É um programa, ainda é experimental para a audiência brasileira. A uhum, gente que está dentro do wrestling costuma não ter essa visão por ver como é um programa muito estabelecido lá fora, como é um tipo de programação muito estabelecido lá fora, mas aqui dentro uhum, não é, ainda é muito experimental. Então, quando se uhum. fala de wrestling, procurar um time slot de 3 horas é muito complicado. E aí você começa a entrar em negociações para encurtar um pouquinho o tempo. E aí você tem os pacotes de 45 minutos da WWE, os pacotes de 1 hora e meia da WWE, Uhum, para tentar ajustar isso. E aí entra em negociação de valores. WWE é um produto caro. E uhum, aí entra em negociação de escolha dos programas que você quer. WWE, Raw, Superstars é negociado até hoje. NXT, os pay-per-views, tudo isso é negociado uhum, e são negociações muito complicadas, com valores muito altos, porque é um produto valorizado lá fora que a WWE ainda não tem noção do quanto
eles podem explorar o mercado no Brasil se eles entenderem que aqui eles ainda são experimentais. E essa é uma questão interessante, porque sempre se colocou, desde quando o produto veio para o SBT, que se falava dos mercados em crescimento. Brasil, Rússia, a própria Índia. Na verdade, é quase, se a gente for falar de geopolítica, eu vou falar dos BRICS, né? Brasil, Sim. Rússia, Índia, China, a parte ali da África do Sul. E aí, tanto que nós tivemos, né, a Rússia, a Índia, especialmente a China e a Índia, cresceram assim absurdamente. A Rússia mais Sim. ou menos. A África do Sul cresceu bem ali para a média deles. E o Brasil é essa carranca, né, cara? Essa coisa que fica no preconceito. E olha que vocês, com as duas empresas de luta livre que vocês transmitiram à época, que foi a WWE e a TNA, vocês tiveram um sucesso muito bacana. Muito bom. Você tem a consciência de que formou uma geração? Porque tem muita gente que vem falar assim, eu comecei a ver luta livre no esporte interativo e não parei. Cara, é muito gratificante. É muito gratificante porque, assim, eu entrei no esporte interativo em maio de 2013 e para fazer a WWE funcionar, na época, eu vou falar de números de audiência, que pouca gente entende disso aqui. Quando eu assumi a WWE dava 0,2 pontos de audiência na TV aberta, né, na antena parabólica. E quando a gente perdeu a WWE para a Fox naquela negociação contratual no final de 2014, a gente dava 2 pontos de audiência na TV aberta. Isso é um saldo falando de médias de pessoas por programa, tá? Não de... A gente saiu de 250, 300 mil pessoas para 2 milhões de pessoas assistindo a WWE em um tempo bom e tudo mais. E é muito gratificante ver que tem muita gente que até hoje traz isso na cultura, na própria vivência do dia a dia, assistindo wrestling e tudo mais. E foi até um dos motivos pelos quais o esporte interativo decidiu apostar na TNA. A TNA foi uma aposta minha, né? Na época eu trabalhava junto com o Breno. Você conheceu o Breno lá? Conheci o Breno Macena. Breno Macena, grande Breno Macena. E a época eu virei para ele e falei, cara, a gente ainda estava em negociação com a Fox, com a WWE, né? E a Fox também estava. E eu falei, cara, existe a possibilidade da gente perder essa negociação. Se a gente perder, vamos tentar a TNA. Aí ele, tá, me passa um dossiê da TNA, quem é que tá lá, quem é que já lutou por lá, toda a galera relevante que a gente possa trazer como uma arma para mostrar para o pessoal do esporte interativo que vai ser um produto interessante. Porque o grande problema é esse, as TVs não enxergam o wrestling hoje ainda como um produto interessante. Enxergam como um produto para criança, enxergam como um produto circense, quando a gente sabe que isso é um grande problema de como o wrestling foi vendido no Brasil. Como o wrestling foi apresentado ao público brasileiro. Quando você olha lá atrás, quando tudo começou, muita gente ainda acreditava que o wrestling tentava se passar por uma luta e era aquilo que a gente mais odeia ouvir no mundo, uma luta fake. Mas a verdade é que há uma predeterminação de resultados, há tudo mais, mas é um esporte e que ele foca 50% na luta. Ele não é 100% luta. A gente tem storylines, o que prende o fã de wrestling é o storyline. Vamos ser muito sinceros. São os personagens, é o carisma. Cara, eu carrego a camisa do CM Punk para onde eu vou na minha vida. E eu tenho exemplos práticos de vida de que tudo que o CM Punk falou naquele momento se encaixa na maioria das grandes empresas do mundo. Sim. Então, é muito mais pela storyline do que pela luta. E aí, aqui no Brasil, os investidores têm problema para enxergar isso, as TVs têm problema para enxergar isso. Então é muito difícil. E é muito bom que a gente tenha tido pessoas que tenham se interessado por isso naquele momento e tenham levado isso para o resto da vida, porque isso vai trazendo cada vez mais força
pro wrestling aqui no Brasil. E quando vocês começaram com a WWE e com a TNA também, eu acho que é Uhum. algo que eu vejo como um diferencial muito forte naquele tempo, foi o próprio uso do marketing das duas empresas. Sim, Houve o Demis vindo para o Brasil, sim. vocês fizeram matérias em loco no show da WWE, quando teve em São Paulo, né? A própria TNA, houve algumas propagandas, né, que vocês fizeram, até tem uma que é engraçada, que o pessoal lembrou no outro dia, que fizeram, eu não me lembro quem foi que falou, não, que eu não gosto quando o Marcelo Foi Ferrantino o fala mal de Bram. mim, Foi o Bram. eu não gosto quando ele fala mal de mim e tal. Essa interatividade. Até o próprio Prota, o Luiz Felipe Freitas faziam ali o Raw, SmackDown, e havia uma Sim. rivalidade, e o povo que via comprava isso. É uma coisa que a gente fala, né? São os três elementos desse megaverso da luta livre. É a arte, é a luta, é o entretenimento. Então, isso conseguia... o que motivou esse olhar de vocês de falar assim, não, a gente não vai só colocar um produto ou botar um roadshow, né, esses modelos de Uhum. 45 minutos ou coisa do tipo, e vamos mergulhar nas possibilidades do produto. O próprio canal dava margem para isso ou tipo, não dava, mas vamos botar e vamos ver no que dá e dava certo? Era, era uma coisa muito bilateral. Tinha muito input do canal de ideias por o que fazer com o produto e tinha muito input dos produtores, né? Antes de mim teve o Felipe e eu, como produtor, também dava muitos inputs Uhum. para a gente. Porque a grande verdade, a gente tem acompanhado isso hoje em dia nos shows de wrestling com arenas fechadas. Wrestling é Uhum. público. Wrestling é Uhum. do público e é feito pelo público. Então, trazer esse público da forma que a gente pudesse trazer para dentro do produto sempre funcionou muito bem e era sempre muito gostoso. Isso foi uma coisa que, por anos assistindo wrestling, eu achava muito bacana quando você tinha interações entre os lutadores e os narradores, né, os apresentadores e tudo mais. Eu sempre achei muito divertido esse tipo de coisa, essa quebra de quarta parede que o wrestling faz Uhum. muito bem. E achava que seria bacana. Até tive mais tempo para trabalhar isso dentro da TNA. A gente fazia entrevistas. Eu acho que ainda tem no canal do Esporte Interativo muitas entrevistas que a gente fez com o pessoal da TNA, Rockstar Spud, Uhum. hoje Drake Maverick, Uhum. concedeu entrevista pra gente, EC3, muita gente, muita gente. James Storm, se eu não me engano, tem entrevista por lá. Porque a gente queria muito mais aproximar os lutadores do público brasileiro, tendo em vista que, Uhum. primeiro, a gente está a 1.200 quilômetros de distância deles, 1.800, sei lá quantos mil quilômetros de distância deles, mas ainda assim eles sabem que são lutadores internacionais, mundiais, e que eles podem muito bem lidar com o público daqui, conhecer um pouco do público daqui e deixar o público daqui conhecê-los um pouco mais. Isso, desde que eu me entendo por gente na televisão, há a ideia de que tudo aquilo que você consegue criar ídolos acaba gerando uma apreciação maior do público, né? O público consegue entrar um pouco mais nesse sentido. Você vê a Uhum. Fórmula 1, enquanto a gente tinha ídolos brasileiros correndo na Fórmula 1, a Fórmula 1 voava aqui no Brasil. Uhum. Quando acabou a safra dos grandes pilotos brasileiros, o que é a Fórmula 1 hoje para o público? Você tem um nicho assistindo, um nicho muito pequeno Uhum. assistindo. Então, tudo que a gente tentou por muito tempo foi, além de construir o produto, além de educar o público sobre o que é o produto, construir ídolos para esse público. Entendi. E quando você chegou para a WWE, você já acompanhava antes, já tinha esse background ou não? Falaram assim, olha, tem essa chance, você aceita? Como é que foi isso? Você começou a gostar lá atrás? Como que é isso? Então, a minha vida no wrestling ela é muito parecida com a minha vida na NFL. Meu padrinho, quando eu tinha 3 Uhum. anos de idade, foi morar nos Estados Unidos. Uhum. E quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos, ele começou a mandar mensalmente ou bimensalmente, não lembro, bimestralmente, né? Não lembro exatamente
qual era a frequência, ele mandava caixas de fitas gravadas de coisas que passavam na TV de lá para cá. Caraca. E foi assim Aham. que eu conheci e comecei a ser apaixonado pela NFL e pela WWE. Não, porque é muito igual a mim, porque eu tem um amigo que mora nos Estados Unidos, ele foi muito novo, e eu comecei a ver na época da Manchete, né, no Sim. Supercat. E logo depois eu fiquei doido, e a época foi que ele foi pra lá, e eu falei, cara, vai gravando aí e me manda. Aí uma vez por mês ele me mandava as 2, 3 fitinhas de coleção, das Uhum. coleções de todos os programas que ele deixava lá no VCR e gravava. E Aí gravado, eu era isso? gravava e me mandava. Não tinha essa questão de todos os programas. Eu fui conhecer, por exemplo, a NFL 99, quando eu fui para lá a primeira vez. E já fui ver jogo. Já fui lá para Tampa ver jogo. Eu, tipo, que é isso? Espera aí, só vi no filme. Com a luta livre, não. Com a luta livre já veio de antes. E eu achei engraçado a questão da fita, porque é muito parecido. Mas continue. E aí eu entrei ali por 1998, comecei a gostar muito, eu tinha 10 anos de idade. Aham. Atitude era o que todo moleque de 10 anos queria assistir na vida dele. Uhum. Então eu comecei a assistir, só que era tudo em inglês, tinha muita coisa que eu não entendia, não conhecia storylines decentemente, Uhum. não entendia muitos dos personagens, Uhum. mas comecei a gostar daquilo que eu estava vendo. Uhum. E por volta de 2001, 2002 eu comecei a de fato acompanhar semanalmente o wrestling. Uhum. Entendi. E tem alguém que você olha, que você gosta muito? Seus ídolos e ídolas, né? Aquela coisa bem padrão. Tem muito, bicho, tem muito, porque eu acho que assim, teve muita gente. Eu gosto muito de gente que muda a cara de alguma coisa. Uhum. Como foi o CM Punk. O CM Punk, pra mim, é o grande ídolo que eu tenho no wrestling, tá? Mas não é pra mim o maior lutador de todos os tempos. Pra mim, o maior lutador de todos os tempos se chama Shawn Michaels. Esse é, Uhum. para mim, o maior performer que a gente teve de todos os tempos. Uhum. Mas CM Punk é um cara que eu carrego pra minha vida. Edge, inclusive chorei igual uma Uhum. criança com o retorno do Edge. Chorei igual uma Uhum. criança com a luta do Edge no Backlash, que foi incrível. Foi absurdo, Aham. triste que ele tenha se lesionado. Uhum. Mas tem grandes nomes. Chris Jericho é um cara que eu sou fanático por ele. Misawa, não tem como não falar Misawa, né? A gente tem hoje grandes nomes no wrestling, que é uma das coisas que eu gostaria muito de falar aqui, que a galera precisa acompanhar. O wrestling fora do eixo da WWE. A gente Uhum. tem a galera que estava na New Japan Pro Wrestling e hoje está com a AEW, Kenny Omega, Young Bucks, que eu tive a oportunidade de narrar os Young Bucks na TNA como Generation Me. Uhum. São excelentes lutadores. O wrestling feminino fora da WWE é algo muitas vezes incrível. No próprio Impact Wrestling hoje em dia, você tem uma excelente divisão feminina liderada pela Tessa Blanchard e E a pela Taya época que, Valkyrie. e a época que vocês transmitiram foi uma época de ouro das knockouts, né? Então, Sim. Eu, foi. eu ainda queria ter pego um pouquinho mais para trás com o auge da Gayle King, com o auge por exemplo, ODB, Also uh, Kong. Awesome Kong, Liza Marie Varon, né, a nossa querida Uhum. Vitória, Vitória. Daphne. A TNA teve milhares de grandes lutadoras da divisão feminina que eu amava assistir as lutas da divisão feminina porque eu achava um wrestling muito diferente da divisão masculina, onde você não tinha muito como apelar para o brucutu, que é aquela coisa que a gente fica um pouco preso com a WWE hoje ainda. O Brutamontes, Fortão, não é o sonho molhado de Vince McMahon, né, que sempre existiu. Uhum. Uhum. E a divisão feminina sempre me trouxe uma parada diferente com relação a isso. Então eu gostava muito de assistir boas divisões femininas. Inclusive, a E, Mike vai estar aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? uhum, exatamente. My Valentine vai. Não, My Valentine agora é em julho. Mas Julho. tem agora. A gente tem. Semana que vem é Zumbi, Zumbi, Prota e Mai, né? depois Prota, e aí é no começo de julho. É lá no começo de julho.
Mas ela vai estar aqui com a gente também, trocando uma ideia. E agora pergunta, você falou de wrestling fora do eixo, né? Talvez aqui no Brasil só a TNT que transmitiu a WCW mal e porcamente, e à Sim. época vocês no Esporte Interativo com a TNA transmitiram algo internacional fora do que é a WWE. No que vocês viam lá do andamento, tanto da WWE quanto da TNA, já se começava a pensar em espaço para outros fora do eixo? Ou até luta livre em nível nacional? Ou isso era algo muito complicado, até pelo formato? Houve muitas conversas, tá, João? A verdade conversou-se muito na época que eu estava lá, principalmente porque eu sempre fui um espectador de Ring of Honor e o Japan Pro Wrestling, tá? Uhum, Sempre gostei muito de acompanhar os dois, então eram coisas que eu sugeria muito lá dentro. uhum, Eu lembro a época quando a TNA chegou no esporte interativo e os resultados começaram a aparecer. uhum, Desculpa. Os resultados começaram a aparecer. A gente teve uma reunião em que eu apresentei alternativas. Na época a gente tinha a GFW do Jeff Jarrett, que ele tinha fundado, a Global uhum, Force Wrestling e tudo mais. E eu apresentei algumas alternativas porque a ideia era criar uma faixa de horário diária dentro do esporte interativo para o wrestling. Que uhum, fosse... E que seria o wrestling alternativo, tá? Porque a WWE tinha assinado com a Fox por um longo período. Então a gente estava pensando em criar uma faixa de horário alternativa para o wrestling. Seria, por exemplo, uhum, segunda-feira Impact, se eu não me engano, segunda-feira Impact Wrestling, uhum, terça-feira terça-feira Ring of Honor, uhum, quarta-feira Explosion do Impact Wrestling, uhum, quinta-feira GFW, sexta-feira New Japan. Seria isso. uhum, Diariamente, às 8h30 da noite, houve essa conversa, a gente tentou e tudo mais, só que caiu no problema que provavelmente para a maioria das TVs seja esse o grande problema, que o wrestling ainda é um produto muito de nicho. E seria um investimento ok, não seria um investimento alto, mas ainda assim seria um investimento que as pessoas precisariam que precisaria se montar uma grade de horários e mudar muita coisa dentro dessa grade de horários de uhum, programas já estabelecidos, então por muito tempo evitou-se entrar nesse mérito de transformar na faixa de horário, até que a gente viu que a TNA começou a sucumbir lá fora, naquela época uhum. de Anthem, comprando o Impact Wrestling, a saída da Dixie Carter, aquela briga com o... Travou aí, amigo? Nessa época, o interesse do esporte interativo acabou caindo um pouco, porque o interesse no produto em si estava acabando um pouco, até por parte de quem criava. Uhum. E Entendi. aí, essas conversas acabaram também sucumbindo, e um pouco depois eu também saí do esporte interativo. Uhum. Saí do esporte interativo por coisas que acontecem, né? Meu ciclo por lá tinha acabado e a gente seguiu caminhos diferentes. Grande abraço, Igor Lessa. Igor Lessa que muitas vezes editou o Impact Wrestling pra gente, pouca galera conhece, era o nosso editor de conteúdos especiais, editou alguns Impact Wrestling durante esse período lá da TNA. Um abraço, Igor. E, cara, qual é tem diferença entre comentar luta livre e qualquer outro esporte? Ou é tipo assim, Tem, eu muito. sei um, eu sei um, eu vou mole. É muito diferente comentar o wrestling. É muito diferente comentar luta livre. Porque você na luta livre, você não é simplesmente um comentarista. Você é um contador de história. Uhum, Você precisa saber explicar para as pessoas e contextualizar as pessoas tudo o que está acontecendo ali. Por que aquela field está acontecendo, aquela rivalidade está acontecendo, por que chegou aqui. Contar
a história que está sendo contada dentro do ringue. A gente reclama muito de muitas vezes algumas lutas serem, algumas matches serem completamente sem nenhum storytelling e às vezes cai nas Uhum, mãos do narrador, do comentarista, de contar essa história que não está sendo contada dentro do ringue. uhum, entendi. É E muito diferente. eu lembro até de uma curiosidade, uma das vezes que eu estava lá comentando no teu lugar, acho que Uhum. foi a primeira vez, foi uma das primeiras, assim, alguém falou assim, olha, você tem que traduzir. Você manja de inglês? Eu falei, sim, né? Estamos aí para isso. E aí eu fui traduzindo. E aí eu fui entendendo que eu não tinha que falar só assim, você não pode fazer isso. Agora vocês aí do Aces and Eights, cuidado, Aces and Eights. Vem aí o cara mal. Não. Você vai interpretar Você vai para interpretar. que o cara lá na casa dele tá vendo e ele, né, vai saber que a emoção que tem aquilo, talvez ele nunca saiba, nunca tenha pisado numa aula de inglês na vida dele. Mas ele vai ter a sensação, vai ver aquela cena, vai relembrar o que você, o que eu, quem quer que seja estivesse lá, falou, e vai, caraca, putz, ó, o feeling, a lembrança, pô, aconteceu aquilo. E isso é um negócio muito doido. Outra questão, o pessoal até brinca, né? Eu me lembro que o pessoal brincava na época, falava assim, pô, Marcelo grita muito. De vez em quando eu fico vendo lá, eu via, né, algumas coisas lá do teu canal no YouTube e ainda tinha esse feeling, até mesmo na própria NFL, quando você e o Otávio também, grande Otávio, é, tem que vir aqui também conversar com a gente, Isso né? aí a gente conversa. Por favor, vamos agilizar isso. E que aí vai a trinca, né? Sim. E aí o, E aí o pessoal falava, caraca, Marcelo grita muito, não sei o que. Mas eu falei, cara, é a emoção da pessoa, cara. É pra você chegar e, tipo, você não saber, né? Olha lá, olha o Kurt Angle. Poxa, o Kurt Angle, que cara legal, ele deu um Angle Slam. Né? Você Exatamente, tem, tem esse... a gente tá ali vendendo emoção. A verdade é essa, a gente tá ali vendendo emoção. Um beijo, Camila. Mozão Aham. tá assistindo a gente, então um beijo para a senhora Ah, Ferrantini. só Mas um OBS, conseguiu o iFood? consegui, não, liguei no restaurante e mandei entregar lá. Obrigado, por favor. Obrigado, viu, irmão? Obrigado. Mas recomendações de João Aranha salvando o Dia dos Namorados. Mas a verdade é que assim, quando eu De comecei nada. a comentar o Impact quando eu comecei a comentar o Impact Wrestling, a minha carreira na frente das câmeras tinha sido só como comentarista padrão de futebol americano. Sentava, o narrador dava a emoção, o Otávio, o Luizinho, Prota, André, 1 milhão de pessoas Uhum, que narraram ali do meu lado. Ele bota uhum, emoção, eu chego e completo explicando o que aconteceu na jogada. Comento o que uhum, aconteceu na jogada, destrincho e é isso. Eu não tinha que me exaltar, eu não tinha que subir a voz. Uma vez ou outra eu subia a voz. A primeira vez que eu uhum, entrei com uma função de color commentator, que é a função do que a gente tem como comentarista no wrestling, foi na uhum, TNA. Eu não tinha uhum, treinamento vocal, eu não tinha curso de locução, eu não tinha nada. Me jogaram ali e falaram, dá teu show. E eu uhum, não sabia também muito como impostar a minha voz de uma forma que eu não tivesse o tempo inteiro gritando. Então, era uhum, muito tempo fazendo exercício vocal para a garganta aguentar os berros, uhum, berrava e voltava para casa mudo, sem voz nenhuma. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer fonoaudiologia, comecei uhum, a fazer treinamentos e cursos, e hoje a minha narração ela tem as subidas de emoção, mas elas não são berros. uhum. Era uma questão de técnica que eu, de fato, não tinha a técnica que eu tinha que ter. Eu admito, eu não tinha a técnica que eu tinha que ter. Então fica a recomendação para a galera que quer comentar, né? Por favor. Façam fonoaudiologia, salvem as suas gargantas. Pois é. Por exemplo, eu não tinha treinamento.
Então eu Uhum. chegava lá e era o quê? 2 horas. Às vezes era o quê? Era o Impact e junto o Explosion. O Ou seja, Explosion. 3 horas. E Era só era pra. Pode isso falar. porque você não chegou a pegar os dias que a gente ia gravar Impact Wrestling, Explosion e Bound for Glory. Ah, sim. Sim, sim. Aconteceu uma vez a gente teve que gravar Impact, Explosion e Bound for Glory num sábado. E vocês também comentaram o Slammiversary, né? Uma vez, se não me engano. A gente fez 2 Slammiversaries Dois. e um Bound for Glory. O, É. E, o- era muito e- bom fazer pay-per-view, era muito legal. tem essa coisa de ter até o cuidado, o controle, porque normalmente os pay-per-views da própria TNA tinha uma duração parecida ali com os da WWE, né? De quase Sim. de 3 horas. Então era complicado. Tem algum momento ou alguns que você lembra dessa época, assim, que você fala, pô, isso eu não vou esquecer? Muito. Mas muitos, João, muitos. O fato de eu ter feito parte um pouquinho da cultura de wrestling no Brasil é algo que até hoje, quando eu paro, eu penso, eu me emociono, e não é demagogia, não. Wrestling é uma coisa que Uhum, vem desde a minha infância, é parte do meu crescimento, e eu ter passado isso para a quantidade de pessoas que eu passei é algo que me uhum, emociona muito até hoje. E questão de momentos do wrestling que eu vivi dentro do Impact Wrestling, eu não posso nunca esquecer na minha vida de Broken Matt Hardy, que eu narrei a saga uhum, inteira de Broken Matt Hardy, Final uhum, Deletion, Apocalypto Match, tudo isso a gente narrou uhum, lá no Esporte Interativo. Na época eu uhum, já narrava com o Marcelo, né, o uhum. grande Marcelo Marcelo Barros. Barros, grande Marcelão. Saudades, Marcelo Barros, um grande amigo. Uma luta que pouquíssima gente se lembra, mas que foi do primeiro Bound for Glory que a gente fez, que foi Uhum, James Storm e Magnus. Aquela storyline uhum, da Mickey James, que o Magnus teria empurrado a Mickey James na linha do trem. Uma storyline meio, uhum, muito uhum, maluca, que não tinha sentido nenhum, mas que a uhum, luta final foi muito boa. James Storm e Magnus foi um lutaço. A uhum. aposentadoria da Gayle Kim. A real aposentadoria, né? Não essas lutas que ela faz esporádica, mas a real aposentadoria da Gayle Kim foi algo que me marcou muito. Narrar talvez a primeira brasileira lutando em grande nível no wrestling americano com a Gabi Castrovinci, a Raquel do Uhum. Impact Wrestling. Foram muitas coisas que me marcaram com o wrestling, porque foi marcante durante toda a minha vida, mudou parte do meu caráter. Então, ter passado isso para algumas pessoas, ter tido momentos incríveis no meio dessa narração, são coisas que eu nunca vou esquecer. Eu sou sempre grato ao wrestling, sempre vou ser. E se Deus quiser, algum dia volto a trabalhar com wrestling diretamente, sabe? Porque acho que um pouco do que eu faço no Twitter é um micro trabalho ali. É um prazer, mas é um trabalho. Mas um dia Uhum. volto a trabalhar com wrestling mais diretamente. Tem alguma luta ou algum momento que, se você tivesse a oportunidade, você falava, eu quero comentar isso? Acho que a marcou na vida. De Kenny Omega e Okada terem sido lutas incríveis. Para mim, a maior luta de todos os tempos foi Shawn Michaels e Undertaker. Para mim, são os dois maiores performers de todos os tempos. Então, Uhum. a da WrestleMania 25 eu queria ter narrado muito, mas a 26, por ser a última luta da carreira do Shawn Michaels, não houve aquela luta na Arábia Saudita, que nunca existiu. Por ter sido uma luta da carreira do Shawn Michaels, eu queria ter. Entendi. É, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, essa questão do dessa transição, né? De vocês terem
à época, perdido os direitos da WWE e adquirido os direitos da TNA. Ah, assim, isso é dito já que vocês tentaram insistentemente continuar com o contrato, né? Sim. Houve negociações da Turner para Uhum. que continuasse, para que expandisse, Sim, né, esse show, porque vocês transmitiam ali os formatinhos, né, de 45, 50 minutos sim. do Raw e do SmackDown, e de repente, olha, não vamos renovar. E vocês, nesse quase um ataque de oportunidade, aí conseguiram Foi. e colocaram a TNA. Você, qual é assim, tem alguma causa disso? Tem algum pensamento assim, cara, o que foi? Porque não dava para ver, pelo menos eu aqui de fora, eu, o cara que Uhum. liguei a TV para assistir, ver algum furo com o material que vocês tinham, com as possibilidades que vocês tinham. Né? Então, Talvez um desprezo, assim, não sei. o que se acreditava muito era no nome da Fox, lá fora. Né? A Fox Sports lá fora Uhum, é uma marca gigantesca e esporte interativo não é uma marca lá de fora. Apesar da uhum, Turner ter entrado na negociação, por 2 anos ou 3 anos, 2 anos a WWE tinha tido contrato com o esporte interativo, somente com o esporte interativo. uhum, Então, foi uma aposta da WWE em mudar para uma empresa que tinha um nome nos Estados Unidos. O que eles não se tocaram é que eles estavam fazendo um uhum, contrato com uma empresa que ia colocar não no seu canal principal, mas no seu terceiro canal. Porque você tem a Fox Sports uhum, e a Fox Sports 2. Não houve uhum, nenhum acerto contratual por parte da WWE em colocar, em que a WWE teria que ser colocada na Fox ou na Fox Sports. Não houve nenhum acerto contratual com relação a isso. Eu acho uhum, que esse foi o erro da WWE. Mas, assim, entendo a decisão deles, é uma decisão comercial. Então, tipo, ok, perdemos. Só que a gente não queria ficar sem wrestling na TV. A gente não queria ficar uhum, sem um produto como o que a gente tinha, com os resultados que a gente tinha. Então a gente foi correr atrás e a TNA deu resultados excelentes no esporte interativo. Eu até hoje tenho muito contato com o nosso contato direto lá na TNA, que era o Shane, que era o gestor das parcerias internacionais, hoje trabalhando na AEW, uhum, inclusive. uhum, E a gente conversava muito, ele falava, cara, não tem nenhum país em que a TNA dê mais audiência do que a WWE, exceto o Brasil. Porque a loucura, gente né? tinha a força da TV parabólica, exatamente. A gente tinha a força da TV parabólica, e até por isso a gente tinha a moral, né, entre aspas, falar de moral, falar entre aspas, com eles de pedir aos wrestlers que dessem entrevistas pra gente, que mandassem esse tipo de coisa pra gente, porque no mundo Uhum, inteiro o Brasil era onde a TNA tinha a maior audiência. uhum. E se não fosse a TNA, tinha outra na agulha? Tinha plano B? Ring of Honor. Ring of Honor. Eu ia tentar todas. Eu ia tentar todas. Eu ia tentar todas. Ia na ordem do papelzinho, né? Sim, sim, sim. Era Ring of Honor, New Japan e Global Force Wrestling. Tava ali, ó. Tum, 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 tum. Ai, ai, cara, eu fico pensando se fosse a New Japan aqui, como é que ia ser? Ia ser Imagina fazer as curioso. traduções Ia ser simultâneas das curioso. promos em japonês. Né? Eu sei que tem uma galera que vê e ouve a gente que ia rolar no chão de felicidade, né? É, você consegue hoje transmitir isso que você experimentou na luta livre para as narrações do universo do esportes? Porque também tem uma característica própria, e às vezes te lembra um pouco, porque entra nessa parte do Uhum. entretenimento e a coisa do contar uma história, né? E consegue ter esse elo. A verdade, João, é que eu aprendi a narrar com wrestling.
Eu era só comentarista, né, como eu falo. Eu Uhum. aprendi a narrar com wrestling, porque quando a gente está no meio do nosso período com a TNA, o Otávio passou a ser um cara muito requisitado dentro da TV por causa dos esportes, com games, com torneios de esportes diversos, com coisas que ele apresentava. Então eu tive que tomar um pouco do primeiro ponto do wrestling na questão da narração, porque o Marcelo era um cara que não conhecia o wrestling. O Marcelo foi um cara que buscou estudar, buscou aprender, a gente sentava junto, eu ensinava muita coisa para ele, Uhum. mas ele ainda não Uhum. tinha, ele não entendia o fato de que ele tinha que passar a emoção, ele tinha que contar aquela história. Então eu assumi um pouco desse primeiro plano na narração, e o Marcelo me completava muito bem. Aprendi a narrar, aprendi a passar para o público aquilo que precisa ser passado. Foi justamente por ali. O wrestling mudou a minha vida na frente das câmeras muito. Entendi. E uma pergunta off. Sim. Na época da NFL, você... Não, pera aí. Não, então. É porque a internet aqui deu uma... Acontece. Não, que eu falei que na época da NFL, vocês estiveram lá com o troféu Vince Lombardi, né? Sim. Qual é a sensação? Porque vocês alcançaram um patamar na luta livre e também no futebol americano. Eu falo porque tem muita gente aqui também que curte a NFL. Uhum. Então... Cara, foi um trabalho de equipe fenomenal. A equipe do esporte interativo, a equipe com quem eu trabalhei, a equipe de conteúdos especiais, foi a equipe mais incrível que eu trabalhei na minha vida. Tinha pessoas ali que davam sangue pelo esporte interativo, davam sangue pelo produto. E a vinda do Vince Lombardi para o Rio de Janeiro para ficar um dia com a gente dentro do esporte interativo foi quase que uma grande recompensa de todo esse trabalho. Nós éramos homens feitos na frente daquele troféu. Eu, Otávio, Luizinho, Rafão, PP, um monte de brucutu, tá? Só maluco grande, só cara grande. O Rafão, você não tem ideia do que é o Rafão. O Rafão é muito grande. Com cara de menino na frente daquele troféu, sabe? Tipo, havia uma regra que era proibido encostar. Você não podia encostar no troféu. E você... Veio o cara com luvinha. Não, vem o cara com luvinha, dois caras com luvinha, uma maleta para encostarem no troféu e outro cara com uma 12. Caraca. Você não pode encostar no troféu. É joia. Você imagina, a gente dentro do estúdio, cara com uma 12 parado na sua frente, e você é aqui do troféu. Eu cheguei, eu tenho uma foto que eu estou aqui do troféu, mas eu não podia encostar. O troféu só podia ser encostado pelo campeão do Super Bowl. E curiosamente, naquele dia a gente estava com o PP lá, o PP, que é um torcedor fanático do Denver Broncos. A gente passou perto do troféu, o PP sentiu o cheirinho do troféu, o troféu que foi levantado pelo Peyton Manning, título do Denver Broncos, naquele ano, né? Então, para ele foi incrível. Eu não falo nada porque o meu Ravens não quer me deixar acreditar. Mas vamos lá. Isso aqui, é uma boa organização. É uma boa organização. É. Isso você tem de bom. Pois é. Vamos chorar agora não. Cara, última pergunta, prometo. Cara, tranquilo. Por eu falar de wrestling, se quiser, a gente passa a noite inteira. Pois é. Mas aqui, mas tem um reloginho aqui, ó. Vou botar o dedo aqui. Eu tô ligado, eu tô ciente. Tô ciente. Cara, vocês durante anos dentro do esporte interativo tiveram um trabalho de mídia muito bom para vender dois produtos para um público que é truncado quanto à luta livre, um público que ainda tem muito preconceito, como a gente disse, que é a luta fake, que é bobeira, né, que ninguém se machuca, o que a gente sabe que mais mentira que isso impossível. Uma das maiores mentiras possíveis e imaginárias. E a gente vê hoje que a própria luta livre no Brasil, ela tem crescido e tem
sido vista, né? Não só por Mais um. Galera, espera a internet. Ele já volta aí. Pronto. Voltou. Estamos estáveis. Estáveis. Daqui a pouco ficaremos estáveis. Alô? você que trabalhou com isso. Qual é Acontece. o caminho? Qual o caminho para promover a luta livre no Brasil? Vender esse produto chamado luta livre. João, a gente precisa se vender um pouco para transformar a luta livre no que a gente quer que ela seja. A verdade é essa. A gente nunca vai ter de cara uma aceitação do público porque já há um preconceito, já há uma ideia de que é uma luta fake. Eu não sou o dono da verdade também, tá? É só o que eu acho que tem que ser feito. Claro. Para mim, eu acredito que a gente precisa, de fato, aceitar algumas coisas que a gente não gosta, que são ditas sobre a luta livre, para a gente vender para o público brasileiro da forma correta. É vender a história, talvez vender como um seriado, que é uma coisa muito ruim, tá? Mas mercadologicamente poderia ser uma solução para se vender o wrestling, vender como um produto de entretenimento, não como um produto esportivo. Dói muito falar isso. Aceitar o sports entertainment e não o pro wrestling. Mas pro Brasil, a gente precisa explicar o que é entretenimento esportivo e criar o caminho para que isso seja compreendido depois como um esporte. A gente precisa de passo a passo. A verdade é que a gente tentou no Brasil chegar direto... vou fazer um paralelo com as eras do wrestling no mainstream norte-americano, tá? A gente tentou chegar direto na Ruthless Aggression sem ter passado pela Golden Era, sem ter passado pela Attitude Era, sem ter passado por tudo o que o wrestling passou. Pela época de Bruno Sammartino, em que as pessoas acreditavam que aquilo era 100% real, para depois chegar na época de Hulk Hogan, em que todo mundo sabia que eram personagens, porque eram personagens muito acima, o larger than life, que a WWE fala muito, eram personagens muito larger than life, para você imaginar que aquilo pudesse ser uma luta real. Aí você chega na época em que começou-se a pensar no wrestling técnico, o crescimento de Bret Hart. Você não teve isso no Brasil. Você teve um produto sendo enfiado no Brasil em equivalente a 2005 na WWE, na história da WWE, com a Ruthless Aggression e falar, isso aí é uma luta. Não é. Assim que você vende o wrestling. Você precisa passar por todas as eras. E tudo bem, o produto não vai passar por todas essas eras de novo. Mas a venda precisa passar por todas essas eras. Entendi. Maravilha. Marcelo, onde a gente acha nas redes sociais? O que você está fazendo? Então, no momento eu estou trabalhando com campeonatos de Counter-Strike e também de Street Fighter, né? Então eu estou trabalhando como narrador, eu tenho noticiado muito nas minhas redes sociais, tanto no Twitter, @mhferrantini, porque pouca gente sabe, eu sou Marcelo Henrique, eu não sou só Marcelo. Então, mhferrantini. No Instagram aqui, é Marcelo Ferrantini. É só seguir lá e, cara, sem medo de trocar ideia, manda mensagem. Dúvidas, qualquer coisa a gente pode conversar. O wrestling é sempre muito bom. Mandem suas perguntas, mandem suas mensagens lá, que vai ser sempre bacana trocar uma ideia de wrestling. Maravilha. Marcelão, obrigado mesmo por ter trocado uma ideia com a gente aqui hoje. Nessa noite. Obrigado você. A gente tá junto. Tamo separados por uma ponte. Né? E por uma quarentena, né? Infelizmente, por enquanto, por uma quarentena. Exatamente. Se não, puder, e cara, por favor, fique em casa. Não, com certeza. Quem puder, fique em casa. E eu queria muito agradecer por poder começar essa sequência
de pessoas incríveis, pessoas que eu admiro demais no wrestling profissional. O Prota me ensinou muita coisa, como ser um narrador, como ser um bom coordenador. O Prota é um grande irmão que eu tive na televisão e continua sendo até hoje. Fico muito feliz de abrir esse caminho essa semana. O Zumbi, que é um cara que, nossa, gente, quem não conhece o wrestling do Zumbi, por favor, vá procurar. Eu tentei por muito tempo, junto com o Impact Wrestling, levar o Zumbi para os Estados Unidos. Ele talvez lembre disso. Por muito tempo a gente conversou. Na época que a Gabi Castrovinte foi para o Impact Wrestling, a gente tentou também levar o Zumbi. A Mai, que tá brilhando na NWA, são tipo ícones do wrestling. Eu fico honradíssimo de ter podido abrir essa semana junto com vocês. Obrigado de verdade, irmão. Maravilha. Lembrando, como o próprio Marcelo falou, a gente vai estar aqui semana que julho, e a gente já tá que logo o nosso amigo Enzo vai estar colocando aí nas redes sociais. Se você não conhece o trabalho do Marcelo, segue ele aí no Instagram dele, já comece nas redes sociais que o próprio Marcelo falou. Se você não conhece o WrestleManíacos, segue a gente aí, não só aqui no Instagram, mas Twitter, Facebook, YouTube, todos são WrestleManíacos, Twitch também, WrestleManíacos, e o nosso site www.wrestlemaniacos.com, com o melhor da luta livre nacional e internacional, direto para vocês, tá bom? Próxima terça a gente vai estar aqui, a gente se despede. Boa noite, por favor, fique em casa. Beijo, Marcelo. Obrigado, gente. Um beijo, Beijo, meu irmão. um abraço Beijo para e todos. fomos. Boa noite, galera. Se cuidem.